Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, trazendo uma proposta de grande relevância, de interesse da família piauiense, de interesse do povo do Piauí. Eu me recordo, quando estive em Brasília como líder do governador Alberto Silva, e o então ministro Aloysio Alves, ministro do presidente Sarney, ministro do interior, lançava no auditório Petrônio Portela o projeto Água do São Francisco para o semiárido do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. E os milhões destinados àquela época fez com que o governador Alberto Silva, que tinha me levado na condição de seu líder para aquele lançamento, então vai lá e faz um discurso. E eu levantei e pedi a palavra, como líder do governador Alberto Silva do Piauí. E o ministro Aloysio Alves cometeu a tolice de me dar a palavra. E eu disse-lhe, não só para eles, mas a todos aqueles que estavam naquele auditório, especialmente governadores, senadores e deputados do Nordeste brasileiro, que admirava a magnitude daquele projeto, mas que mais importante do que aquele canal seria o aproveitamento da grande magnitude do majestoso Rio Parnaíba, que, sem dúvida alguma, se tivéssemos canais de irrigação nos 17 municípios ribeirinhos de suas nascentes ao Atlântico, teríamos o maior celeiro de produção de grãos e frutos, legumes do Nordeste, como tinham e têm até hoje os estados banhados pelo Rio São Francisco, desde o norte de Minas, passando pela Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, até desembocar no Atlântico. E dali, saindo o canal para irrigar o Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. Aliás, e Paraíba. O governador Rafael, naquele dia eu critiquei a quantidade de milhões. E notei que o ministro Aloysio Alves fechou a cara para mim. Ele não gostou, mas eu não estava ali para agradar o ministro Aloysio Alves. Estava ali para dar uma sugestão do meu governador, do qual eu era o líder, de que, melhor do que investir naquele canal, seria engrandecer as margens do Parnaíba com canais de irrigação, como tinha o Rio São Francisco desde Minas a desembocar no Atlântico, em Pernambuco, passando por Sergipe, Alagoas, até chegar no Atlântico. E hoje, governador Rafael, eu venho neste programa dominical sugerir a Vossa Excelência que aproveite a demanda dessas emendas impositivas e secretas de deputados e senadores para competentemente continuar com as gigantes adutoras do Rio Parnaíba, desde Alto Parnaíba em Santa Filomena até chegar em Buriti dos Lopes, porque em Guadalupe já tem o platô de Guadalupe, projeto
do presidente Sarney e do grande governador Alberto Silva, que eu estou mostrando hoje no meu Twitter e vou mostrar agora de novo. E os tabuleiros litorâneos, que fez com que, preste bem atenção, o presidente Sarney, tão entusiasmado com a ideia do grande governador Alberto Silva, trouxe para Parnaíba o Centro Nacional da Embrapa para contribuir com informações técnicas para a implantação desses dois projetos que hoje já são de grande magnitudes na produção de frutos e hortigranjeiros. Governador Rafael, eu até entendo que o asfalto das emendas impositivas e secretas também gera um progresso, mas não gera emprego, não gera renda, não gera felicidade de ninguém, só de quem tem automóvel. Agora, se Vossa Excelência, com a competência que tem, com a garra que tem, e filho de quem é, do meu dileto amigo Nazareno Fonteles, eu tenho certeza que se controlar essas emendas impositivas e secretas, sentando com deputados e senadores e dizendo-lhes: vamos investir essas emendas impositivas e secretas em grandes adutoras, uma para cada município ribeirinho do Parnaíba, de Santa Filomena a Buriti dos Lopes. Já pensou o que é isso? Já pensou que é termos platô de Guadalupe, desde o sul do Piauí até chegar em Teresina? E depois, desde Teresina até chegar em Buriti dos Lopes? Seria uma loucura de riqueza, de grandeza. O Piauí passaria a ser o maior produtor, um dos maiores produtores de grãos e frutos do país. Nós iríamos exportar frutos, legumes e verduras para o mundo inteiro. Governador Rafael, a bancada federal do Piauí quer fazer asfalto. Pode ver lá os milhões, desculpe, bilhões e bilhões, porque são vários anos, jogados em asfalto. Qual é o retorno que traz? Nenhum. Agora, reunamos a bancada federal do Piauí, convencendo-os de que, se esses recursos das emendas impositivas e secretas fossem destinados para duas coisas, eu estou falando primeiro das adutoras para os gigantes canais de irrigação, desde Santa Filomena a chegar em Buriti dos Lopes, porque em Parnaíba e Guadalupe tem. Mas nem em Floriano, que é a capital do sul, não tem, governador Rafael. Floriano não tem uma adutora para gerar em Floriano o que existe hoje em Guadalupe, graças ao presidente Sarney, graças ao grande governador Alberto Silva. Como Vossa Excelência jovem, empreendedor, dono das melhores escolas do Piauí, que trouxe o maior projeto de educação da história dos governos do Piauí, neste ano que estamos, com a implantação das escolas de tempo integral. Grande governador, é a maior obra do seu governo, até hoje e daqui para frente, porque educação é a base da formação da criança, do jovem da média idade e dos adultos que chegam às universidades. Escola de tempo integral, governador Rafael, é a maior obra de seu governo. Agora, saindo das adutoras do Parnaíba
eu vou sair para um outro projeto de grande magnitude que Vossa Excelência precisa buscar junto à nossa bancada e ao presidente Lula. Existe uma serra entre os estados da Bahia e Pernambuco que extremam com o Piauí, por onde passa o Rio São Francisco descendo. De Minas até chegar em Pernambuco. Construiu uma adutora no São Francisco para jogar água numa serra entre Corrente e São Raimundo. Não me recordo o nome da serra, que vai com a força dessa adutora. Aí eu abro um parêntese. Alberto Silva dizia: esta adutora tem que ter energia elétrica, mas na região em que ela vai ser construída não tem energia elétrica, mas a gente pode criar. E ele me disse: faz-se uma adutora e na queda da água de cima da serra põe-se uma turbina e a água, quando bate na turbina, gera aquela turbina e, por via de consequência, vai gerar energia daquela adutora constantemente, para que nunca falte água no semiárido do Piauí. Senhores, só sabe fazer isso quem pensa grande. E é por isso que eu me recordo quando o governador, eu do seu lado, como líder dele, disse: Tomás, vai lá e mete o pau nessa proposta desse canal do São Francisco, priorizado em detrimento do aproveitamento das margens do Parnaíba com gigantes adutoras, que vai gerar muito mais riqueza para o Piauí, Maranhão, porque são 1.600 quilômetros de um lado, com 1.600 quilômetros do outro, 3.200 quilômetros de áreas irrigáveis, do lado do Piauí, do lado do Maranhão. E eu dei essa aula para o ministro Aloysio Alves. Aliás, eu hoje não estou em Brasília, como um dos maiores oradores e tribunos, desculpem, daquele congresso. Porque eu nunca roubei dinheiro de obras para me eleger deputado federal. Eu tinha nojo, e tenho nojo de lobby, de obras. Mas, se tivesse chegado a Brasília, o Piauí teria um representante à altura de defender os interesses do Piauí com grande magnitude. E por isso que o governador Alberto Silva disse: eu não posso falar que eu sou governador, mas você é o meu líder. Vai lá e mete o pau nesse projeto e fala do Rio Parnaíba. Eu fui fazer isso. E para concluir, governador Rafael Fonteles, o Ceará, em 110 quilômetros de Rio Puti, possui 11 barragens molhadas, uma para cada 10 quilômetros do Rio Puti. O Piauí tem 360 quilômetros de Rio Puti. O governador Alberto Silva deixou uma barragem preparada para o município de Castelo, para que servisse de protótipo, modelo para os outros municípios ribeirinhos do Puti. Não teve dinheiro para fazer a barragem. Depois dele passaram quantos governadores? A barragem continua sem ser construída. Mas esqueçamos a barragem de Castelo. Governador Rafael Fonteles, eu acredito na sua garra, na sua juventude, na sua inteligência, na sua visão de divino mestre de educação. Vamos construir barragens molhadas dentro do Rio Puti, da divisa do Ceará até desembocar no Rio Parnaíba, aqui no bairro Puti Velho e Teresina. Governador, 360 quilômetros
de Rio Puti, com barragens. São 720 quilômetros de margens de rios agricultáveis. De 100 metros para fora, a gente terá área para os rurícolas sem terras e suas cooperativas. E dos 100 metros para fora, as grandes glebas de terra dos empresários proprietários. Ajudaremos quem não tem terra para produzir e vamos fortalecer a quem tem terra e não pode plantar porque não tem água. Governador Rafael, reúna sua bancada. Faça esse preâmbulo, mostre essa ideia. Mostre essa criatividade de aproveitamento das riquezas do Parnaíba e do Puti. E mais, que o dinheiro das emendas impositivas e secretas sejam destinados também para essa adutora da serra lá do sul do Piauí, que vai buscar água do São Francisco e vai perenizar o semiárido do Piauí. Desculpe, governador Rafael, se eu me emocionei, mas se eu fosse deputado federal, governador Rafael, as minhas emendas impositivas e secretas viriam para a Caixa Econômica ou para o Banco do Brasil. E eu chamaria a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para que acompanhassem. Me reuniria com Vossa Excelência, que é o governador. Dizia, governador, esse dinheiro não é meu. É para eu espatifar do jeito que eu quiser. Esse dinheiro, a minha cota, eu quero para aplicar nas barragens do Puti e nas adutoras do Parnaíba. Imaginemos a grandeza de produção de alimentos que teríamos nas margens do Parnaíba, do lado do Piauí, como temos em Platô de Guadalupe e como temos nos tabuleiros litorâneos, como temos no vizinho Ceará, que em 160 quilômetros de Rio Puti transformaram em 320 quilômetros de áreas molhadas, com as barragens e, consequentemente, com a elevação do caudal do Puti para irrigar dos dois lados. E o Piauí, 360 quilômetros de Rio Puti. Quantas barragens nós temos? Nenhuma, governador Rafael Fonteles. Mas a culpa não é do senhor, não. Dos sucessivos governadores que governaram este estado. E o doutor Alberto Silva tentou construir uma barragem, mas custaria 30 milhões de dólares lá em Castelo. Mesmo assim, ele deixou aí para que continuasse, mas ninguém continuou. O projeto chegou no Tribunal de Justiça, a verba veio, mas uma construtora poderosa perdeu a concorrência e bloqueou a obra e continua engavetada no Tribunal de Justiça do Piauí. Vai lá, governador, desengavete. Se o dinheiro desta obra tiver aplicado de 8, 10 anos para cá até hoje, eu acho que por via de consequência, vai servir para fazer a primeira grande barragem molhada do Rio Puti, no Quênio de Castelo. Governador Rafael, desculpe a emoção, mas eu hoje voltei ao meu nível de parlamentar, que eu não tenho saudades, e que não tenho inveja e nem visão futurista de querer ser político para ir para Brasília. Eu não. Eu só desejaria ir para Brasília. Eu tentei ir 2 vezes, fiquei primeiro suplente de deputado federal, nunca me convocaram. Nunca deixaram eu ir para Brasília. Assim como quem diz, não deixa o Tomás ir para lá. Por quê? Porque com aquele discurso dele, nunca mais ele vai sair de lá. Aí vem o povo elegendo neófitos, neófitos e neófitos e neófitos. E eu vou aproveitar o comentário de hoje para dizer-lhes que, bem beirando os meus 80 anos, nas próximas eleições,
vou colocar o meu nome à disposição do povo do Piauí. Não para comprar voto, porque eu nunca comprei votos. Só se me der um mandato eu vou para Brasília, só para dar aula de progresso, de riqueza e desenvolvimento no aproveitamento das riquezas do nosso gigante, rico Piauí, que tem 2 rios perenes, que poderá perenizar uma grande área do semiárido, se botar uma adultura trazendo água do São Francisco. Mas que, infelizmente, ninguém tem cabeça para isso, não pensa e não sabe fazer. E para encerrar o comentário, eu rogo a Deus pedindo que tenha em um bom lugar a alma do meu líder Alberto Silva, porque foi com a convivência com ele que eu aprendi a pensar grande no progresso e no desenvolvimento do Piauí. É o meu comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar e sem medo de falar a verdade. Governador Rafael, a bola agora é sua. Marque esses 2 golaços. Tchau e até o próximo domingo.